Tsukinako ga Megane wa Wasureta. Esse é o nome do anime que eu considero o meu favorito da temporada de julho, e eu vou dizer o porquê. Eu sou Danox Saragi, seja bem-vindo ao Toca da Cube. Quem viu a lista de animes da temporada de julho deve ter se deparado com esse título, seja por seu trailer que dava tontura por culpa dos ângulos de câmera completamente mal planejados, ou até pelo excesso de animação da protagonista, que eu chuto que tenha jogos recentes que não tem tanta animação quanto o cabelo dessa mina. A verdade é que Tsukinako é um anime Hong Kong da temporada que ficou na minha lista pelo motivo mais óbvio, eu ser um fã absurdo de Hong Kongs. Mas também pela história que parecia simples e fofinha. A base da história é um garoto chamado Komura, que é apaixonado pela sua colega de classe que senta ao seu lado, Mie. O problema dela é que Mie é uma garota que usa óculos, mas vive esquecendo eles, ou quebrando, ou perdendo. Sério, até o final da obra a lista é longa de motivos para ela não estar de óculos. Por culpa disso, Mie começa a precisar da ajuda para fazer coisas, já que sem óculos ela é mais cega que um morcego. Com isso, Komura se propõe a ajudar ela, e com o tempo a relação dos dois vai se desenvolvendo. O anime foi feito pelo estúdio Go Hands, algo não muito animador, já que os trabalhos que eu pelo menos ouvi falar desse estúdio são Seitokai Yakuidomo e Handshakers, ou até a série K. Resumindo, nada que alguém fale tanto e raramente ouço elogios. Junte isso ao primeiro episódio com aqueles ângulos de câmera que parecem ser feitos por um cameraman anão brincando com o zoom, e você consegue uma introdução bem difícil de defender. Mas, visual não é tudo, então eu decidi me prender ao enredo. O primeiro episódio começa com o Komura falando sobre ele ser apaixonado pela Mie, e quando ele vê ela sem o óculos, ele fica confuso e começa a pensar que ela ainda continua fofa sem o óculos, mesmo com uma cara estressada. Se prepare que isso vai ser constante. Enquanto ele tenta não pensar sobre ela continuar linda sem o óculos, Mie se vira pra ele e diz que ele não precisa ficar preocupado, já que ela só está com um olhar sério porque ela não enxerga direito por ter esquecido o óculos. E isso é o suficiente para o Komura ficar feliz por ter sido a primeira vez que eles conversam. Querido, relaxa aí, irmão. Papo vai, papo vem, cenas da Mie completamente detalhada, fabulosa do ponto de vista do Komura, e termina com ele emprestando o livro dele para ela e a Mie juntando a mesa com ele para dividirem o livro. Depois de tentar ver o livro e literalmente enfiar a cara no livro, Komura entrega para ela com uma desculpa furada e nisso a Mie enfia a cara no livro de novo para ler enquanto Komura se perde em pensamentos de novo, imaginando deixar esse livro como o tesouro da família. Sim, esse cara é realmente exagerado. Depois de ficar pensando sobre a situação atual e achar que estava conseguindo ficar tranquilo de estar perto dela, Mie quase mata o Komura do coração quando se aproxima do rosto dele e pergunta quem é ele, já que ela não consegue enxergar o rosto. Komura menciona que era ele, e a Mie usa toda a lógica de que o garoto do lado dela é o garoto que senta do lado dela todo dia. Por que não? Depois de agradecer, ela enfia a cara no livro de novo e Komura se encolhe de vergonha. A aula termina e Komura fica lembrando do que houve no dia e pensa que é melhor ir embora antes que fique sonhando acordado o resto do dia. Mas no que ele chega na entrada, Mie está lá olhando para os tênis dela, achando que tem algo estranho. E tem de fato, pois aqueles não são os sapatos dela, mas sim do Komura. Ela explica que não foi com as amigas dela porque ela se garantia de que poderia ir embora sozinha mesmo sem enxergar. Mas quando foi na sapateira, ela abriu a sapateira e, como não reconheceu o tênis, ela foi trocando até acabar na do Komura. Komura tenta não pensar besteiras, mesmo começando a sentir inveja do tênis dele. Mie começa a tirar o tênis do Komura e ele decide ajudar ela. Mie menciona qual era a sapateira dela, mas que tinha um tênis estranho, pois o tênis dela não tinha um detalhe verde, mas a real é que aquilo era um sapo. Komura discretamente tenta não alarmar a Mie, perguntando se ela tem medo de sapos, e ela diz que não tem medo, mas não gosta deles por deixar tudo grudento e viscoso. Komura dá um jeito no sapo e tenta inventar que achou, mas Mie diz que tem entendido que tinha um sapo no tênis dela. Como ela conseguiu decifrar as entrelinhas ocultas do Komura é um grande mistério. Mas ignorando isso, ele ajuda ela a calçar o tênis e os dois vão embora. Mas não antes do Komura amarrar o cadarço dela e ela agradecer por tudo que ele fez por ela naquele dia. E termina com Mie encarando ele bem de perto para tentar se lembrar do rosto dele no dia seguinte. Em casa, Komura se lembra de como foi bom passar tanto tempo com a Mie e deseja que ela esqueça os óculos de novo para poder ficar perto dela de novo. Eu já nem sei mais se isso é um desejo ou maldição, porque no dia seguinte ela não esqueceu os óculos. Ela pisou neles e quebrou por acidente. Infelizmente esse desejo tinha que surgir logo em um dia de educação física com queimada. Komura, tentando ser um grande herói e proteger sua amada, fica na frente dela, mas Mie vê isso como uma ajuda e se esconde por trás dele, gruda nas costas dele, o que deixa o Komura corado e não serve de porcaria nenhuma, já que ele virou uma estátua e foi atingido em 2 segundos. Voltando para a sala de aula, Mie está com a cara enfiada no caderno e nisso Komura fica preocupado que o sensei pense que ela está dormindo, mas o que ele não sabe é que ela está dormindo de fato. Depois de muitos devaneios do Komura, o sensei tenta chamar ela, e nisso Komura diz que ela está com a cara no livro porque ela esqueceu o óculos e não consegue enxergar. Komura tenta arrumar um jeito de acordar ela, mas Mie simplesmente levanta sozinha e encara Komura ainda bem sonolenta e confunde Komura com o pai dela. Depois de muita conversa, ela pensa em voltar a dormir, mas Komura tenta evitar e nisso ela acaba deitando no ombro do Komura que simplesmente trava com a Mie dormindo.
Pelo menos até o sensei vir e bater na cabeça dela com o livro para acordá-la. No dia seguinte, Mie surge sem óculos novamente e encara o Komura de perto. Ele diz que era ele, e depois de um tempo, Mie diz que estava reconhecendo como era o rosto dele. Nisso ouvimos ela falando com uma amiga, que dessa vez ela está usando lentes de contato, e só estava com a cara séria porque não se acostumou a usar as lentes ainda. No episódio seguinte, temos um momento que eles estão trabalhando servindo o almoço para os alunos, e como a Mie é responsável pelo ensopado, ela tenta separar bastante carne para dar ao Komura. Mas como ela também esqueceu o óculos, ela não só calcula mal pra caramba a quantidade pra todo mundo, mas também ela enfia a carne até o talo pra um garoto pensando que era batata e diz para o Komura que deu bastante carne pra ele, mas na verdade era batata. Ela ainda tenta fazer ele não mencionar isso com os outros, mesmo que todo mundo já tenha ouvido quando ela disse: "O que esse moleque faz pela mina que ele gosta é absurdo." No outro dia, ela até lembra do óculos, mas fica com cara séria, pois, como estava muito calor, o vapor acumulava nas lentes e deixava embaçado. Nisso surge um outro aluno de óculos que a Mie não reconhece por causa do óculos embaçado e pergunta se deveriam chamar o sensei, mas Komura menciona que era outro aluno. Mie se pergunta se os outros não reconheciam ela por estar com o óculos embaçado e Komura diz que acredita que não tenha acontecido e a Mie menciona que está tudo bem, desde que o Komura a reconheça. Mais tarde ela perde o Line do Komura, que é basicamente um WhatsApp. Komura aceita e ela diz que seria uma boa ter ele como contato, já que ela vive esquecendo os óculos. Isso poderia ser embaraçoso, mas não via problema do Komura ver ela em uma situação vergonhosa. Não preciso dizer que esses momentos fizeram o Komura viajar pra caramba. Voltando para as aulas, Mie acaba aparecendo na escola de óculos e máscara por ter pegado um resfriado, e nisso ela fica com os óculos embaçados, e depois de ver os colegas dele zombando do outro garoto por estar de óculos e máscara, parecendo um cara suspeito, ela imagina que o Komura pense o mesmo e decide tirar o óculos e finge que esqueceu, o que deixa Komura confuso pelo resto do dia. Literalmente. O episódio 3 começa com a Mie miando para um gatinho, tentando brincar com ele, mas Komura nota que ele não iria brincar de volta, já que era só uma sacola de mercado. Lógico que ela teria esquecido o óculos de novo para variar. Komura se põe na difícil missão de não gravar ou tirar foto dela nesse momento fofo, tentar fazer ela parar de miar para uma sacola e não deixar ela descobrir que estava miando para uma sacola. Nisso ele começa a miar e se coloca do lado dela, para que ela acredite ser o tal gatinho, até que ela reconhece ele. Chegando na sala de aula, Komura fica desolada ao ver Mie procurando o óculos dela na mochila dela e um garoto vindo ajudá-la. Esse garoto é Azuma, o garoto bonitão e popular da sala, o que deixa o Komura completamente enciumado. Mas quando ela encontra o óculos, ela agradece ao Komura por achar que era ele, e nisso, Azuma menciona que era ele, e a Mie se desculpa dizendo que o Komura sempre ajuda ela, então ela se confundiu, e nisso, ele encara o Komura na porta da sala antes de ir embora, mas nisso Mie encara a porta e vê ele dessa vez sabe que é ele mesmo. No dia seguinte, Mie esquece o óculos de novo, e as amigas dizem que ela tem que tomar mais cuidado para não ficar com rugas pela expressão séria, e nisso ela tenta evitar de ficar séria e encara o Komura com os olhos arregalados, o que faz o Komura ir direto para o Elysius por um segundo e passar o resto do dia inquieto lembrando daquela imagem da Mie o encarando. No outro dia, Mie decide chamar Komura para jogar Shiritori, que é um jogo onde eles têm que falar uma palavra que comece com a sílaba que terminou a anterior. Komura tenta pegar leve com a Mie para não ser chato, mas quando Mie o obriga a pegar mais pesado, ele decide levar a sério de fato, e o jogo vai seguindo até que ele manda isso. Mie pensa que perdeu, mas Komura simplesmente não consegue encarar ela enquanto diz que ela venceu. No fim do dia, enquanto eles limpam a sala, Komura vê que tem uma barata na parede. Para não alarmar a Mie, ele tenta afastar ela da parede, mas por culpa disso, outra garota encara a parede e acaba gritando, o que faz a Mie se jogar em cima do Komura, até que a barata sai voando da sala. No dia seguinte, Mie diz que esqueceu o óculos, os mesmos que estão na testa dela. No outro dia, vemos duas garotas conversando de entregar uma carta de amor para o Azuma, mas ela diz que não iria conseguir, e no fim, ela acaba saindo de lá e deixa a carta cair. Nisso a Mie, que de novo esqueceu o óculos, pega a carta sem saber do que se trata e nem para quem é. Ela pede ajuda do Komura, que ao ver o adesivo de coração nota que era uma carta de amor e menciona apenas que era para o Azuma. Nisso, Mie, que não sabe de nada da carta, simplesmente vai para a sala e entrega para o Azuma, o que deixa todo mundo impressionado, achando que ela estava entregando uma carta de amor dela para o Azuma. As amigas dela também não ajudou perguntando o que ela acha do Azuma, pois Mie não tem nada contra ele, então ela diz que até gosta dele. Komura, sabendo da furada que ele enfiou a Mie, fica desesperado que o Azuma saiba que não era uma carta da Mie, e nisso ele segue o Azuma, que saiu da sala para ler a carta. No que ele volta, Azuma entrega uma carta de resposta para Mie, mas como ela está sem o óculos, ela pede para o Komura ler a carta. Nisso, Komura se esforça bastante para conseguir ter forças para abrir a carta e ver a resposta do Azuma, que ele imagina que talvez possa gostar da Mie. Mas quando ele abre, só tem escrito: Komura também gosta de você. Azuma resolve a confusão toda e diz que apenas agradeceu por ela ter entregue a carta.
Destaque para o Komura perguntando o que ela acha do Asuma e a Mie dizendo não entender o porquê perguntaram tanto que ela achava do Asuma e que entenderia mais se perguntassem se ela gosta do Komura. Nisso o Komura não entende e ela responde que ela se apegou bastante com ele e que realmente gosta do Komura. O episódio termina com ele dizendo que não entende como funciona a cabeça de um cara bonitão como o Asuma. E eu paro por aqui. Daí pra frente ainda tem muitos acontecimentos, mas o foco é dar uma review rápida sobre os primeiros episódios. Vale lembrar que eu ainda passei bem por cima de alguns momentos e acontecimentos, então mesmo pra quem não tenha visto, vai poder aproveitar bem esses episódios. Sukinako é um anime que foca bastante na relação romântica desses dois, e com o tempo vemos bastante desenvolvimento deles, com momentos de ciúmes deles, ou até da Mie começando a atacar mais o Komura. Foram apenas 12 episódios de anime, mas teve uma forma bem constante e divertida de história. Um ponto que pode desanimar o pessoal é basicamente o Komura. Ele é um personagem bem normal e carismático, mas é claramente bem pessimista e em alguns momentos meio estranho por seus momentos que parecem de um perseguidor maluco com a Mie. Mas nada que seja exatamente problemático. São só pensamentos estranhos que não são levados a nada. Seria mais para dar ênfase no quanto ele idolatra a Mie. Os personagens secundários têm pouco tempo de tela e alguns você mal acaba memorizando o nome, mas provavelmente seja porque quiseram focar mais nos dois para essa temporada, para já ter alguma coisa acontecendo. Algo parecido com o Takagi-san, que tem seus secundários, mas que só começa a trazer realmente algo a mais com eles depois de um tempo, ou até na Season 2 ou 3. Esse anime foi um verdadeiro achado da temporada, eu me diverti demais e é por isso que eu considero um dos meus favoritos da temporada de julho. Agora, sobre uma nota para ele, eu vou fazer diferente. Ao invés de marcar com uma nota de 0 a 10, eu vou estrear um método de nota que é o Rank de Reviews. Serão 5 níveis de ranks. O último é o desperdício, ou seja, o anime que em si é um grande desperdício de tudo, tempo, investimento, ou seja, não vale seu tempo a menos que você realmente se interesse pelo gênero ou algo dele no geral. O seguinte é o ruim. Esse é para o anime que não é nem decente, mas pelo menos não chega a ser ofensivo de tão ruim. Então teria coisas que podem ser elogiadas, mas nada que torne ele pelo menos bom. Seguindo a linha, vamos para o decente. Esse é um anime que não é péssimo, mas também não é nada incrível. Seria aquele que se você ver ok, se não também não muda nada. Fica bem na média mesmo. O próximo seria o bom, que seria um anime que de fato é uma obra bem aproveitada e que vale o seu tempo. Mas nada imperdível, um anime com muitos pontos positivos, mas com alguns poucos problemas. E por fim, temos o Masterpiece, que seria para aqueles animes que são imperdíveis. Se você curte aquele gênero, você precisa assistir. Lembrando que isso tem muito do meu gosto, mas eu vou tentar ser bem imparcial com os rankings para ser bem justo. E Sukinako ga Megane wa Wasuretai recebe o ranking de bom. Eu poderia dar Masterpiece, mas eu sei bem que ele é um anime dispensável, nível Nagatoro-san ou Zaki-chan, que são só sketches pequenas de episódios, mas ele é bem divertido e descompromissado. Eu reconheço que minha nota do Anilist é mais pelo meu gosto por Hong Kongs e porque a Mie me chamou muita atenção, mas ele não é um anime tão incrível assim. Só que para quem curte Hong Kongs, ou só quer um anime divertido para passar o tempo, é uma excelente pedida. Antes de acabar, gostaria de deixar o meu agradecimento aos membros Classe S que têm apoiado o canal. Se quiser poder ajudar também, se torne um membro Classe S e nos ajude a trazer mais conteúdos desse tipo por aqui. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui e até a próxima.